Fala, torcedor rubro-negro. Bem-vindo ao canal de notícias do Atlético Paranaense. Mas antes, não se esqueça de se inscrever no canal, curtir e comentar o vídeo. Vamos às notícias. Chega mais, torcedor rubro-negro, porque os bastidores estão fervendo no CT do Caju e a fumaça vem direto do Parque São Jorge. A informação é quente, confirmada por jornalistas de peso no cenário esportivo nacional. O Corinthians está interessado no goleiro Santos, atualmente no elenco do Atlético Paranaense. Mas o mais curioso não é o interesse em si, e sim o sinal verde que a diretoria do Furacão estaria disposta a dar para facilitar a negociação. Sim, você leu certo. O nome do goleiro Everson Felipe Marques Pires, mais conhecido como Santos, de 35 anos, voltou à pauta, mas agora com destino possível ao Timão. E há uma razão muito clara por trás desse movimento. Mesmo sendo um velho conhecido da torcida rubro-negra e tendo sido protagonista em campanhas históricas do clube, hoje Santos vive um momento bem diferente dentro do clube. Depois de uma passagem pelo Flamengo e um período no Fortaleza, Santos retornou ao Atlético em janeiro deste ano. A expectativa inicial era de que ele assumisse novamente o posto de titular, aproveitando sua experiência e identificação com o clube. Mas não foi isso que aconteceu. Quem acabou se firmando de vez no gol rubro-negro foi Mikael, goleiro jovem, mais ágil e com mais minutos em campo. Desde sua volta, Santos teve apenas uma única oportunidade de vestir a camisa do Furacão, e foi no Campeonato Paranaense. De lá pra cá, virou reserva fixo. Pior, com um salário alto e com o clube passando por uma reestruturação interna, manter um jogador desse porte no banco deixou de fazer sentido para a diretoria. Do outro lado da história está o Corinthians, que vive um momento de busca por estabilidade. Após um início de temporada turbulento, a diretoria entendeu que precisa reforçar a meta com alguém confiável para ser sombra, ou até opção segura para o titular Carlos Miguel. Nesse contexto, o nome de Santos surge como uma solução de mercado inteligente. A informação veio à tona pelo jornalista Jorge Nicola, especialista em mercado da bola. Segundo ele, o Corinthians não está apenas sondando, mas já avançou nas conversas com os envolvidos. E o melhor, o Atlético Paranaense não deve fazer jogo duro. O presidente Mário Celso Petraglia entende que essa saída pode ser positiva para todas as partes, inclusive no aspecto financeiro. Em um momento onde o clube tenta equilibrar as finanças e aumentar a eficiência do elenco, abrir mão de um goleiro experiente, mas pouco utilizado, é estratégico. Além do salário alto que será economizado, a saída de Santos abriria espaço para novas contratações na janela de julho, especialmente em setores carentes como a lateral direita e o meio de campo. É o famoso ganha-ganha. O Corinthians resolve uma necessidade pontual e o Atlético enxuga a folha e reposiciona seu elenco. Mas atenção, ainda existe um obstáculo técnico. Santos pertence ao Fortaleza e está apenas emprestado ao Atlético. Para que a transferência aconteça, o Timão precisa negociar diretamente com o clube cearense, que pode querer alguma compensação. O Fortaleza, que emprestou Santos no início do ano, ainda é dono dos direitos do atleta. Isso significa que, para qualquer transferência ocorrer, será necessário costurar um acordo entre os três clubes. A expectativa nos bastidores é de que isso não seja um entrave. Até porque o Fortaleza também não utiliza o goleiro e já demonstrou interesse em liberá-lo de forma amigável. E a possível saída de Santos não é um caso isolado. O Furacão vive um momento de reavaliação profunda. Após a demissão do técnico Maurício Barbieri e o desempenho abaixo do esperado na Série B, com apenas 10 pontos em 7 jogos, a direção decidiu agir. A palavra nos bastidores é clara: reformulação. E ela começa com saídas estratégicas. Ao mesmo tempo, o Atlético já monitora reforços para o segundo semestre. A meta é voltar forte na briga pelo acesso, que hoje parece distante. Entre os nomes especulados estão jovens promessas da Série A, jogadores sul-americanos em fim de contrato e até atletas retornando de empréstimo. O modelo será claro: menos folha, mais resultado. Enquanto a diretoria trabalha nos bastidores, o elenco segue treinando de olho no próximo desafio pela Série B. No sábado, o time enfrenta o Vila Nova fora de casa, em uma partida que será crucial para recuperar a confiança e tentar embalar uma reação. A comissão técnica de João Correa exige foco total e já deixou claro: ninguém tem cadeira cativa.
Depois de protestos recentes no CT do Caju, a torcida organizada Os Fanáticos e outros grupos passaram a cobrar mais postura da gestão. Petraglia, pressionado, começou a dar sinais de abertura para o diálogo, mas sabe que o torcedor quer mais que palavras. Quer reforços, quer vitórias, quer ver o Furacão onde ele merece, brigando na parte de cima da tabela. A novela envolvendo o Santos pode ser apenas o primeiro capítulo de uma série de mudanças. O Atlético tem uma janela importante pela frente e quer agir com inteligência. O torcedor que está atento sabe. Essa é a hora de ajustar o rumo, trazer sangue novo e reconectar o time com o espírito guerreiro que sempre foi sua marca. Por isso, se inscreve no canal, ativa o sininho e deixa seu comentário aqui embaixo. Você acha que o Santos ainda teria espaço no elenco? Ou está na hora de abrir caminho para novos nomes? O que você espera dessa nova fase do Furacão? Eu volto assim que tiver novidades, porque se tem uma coisa que o mercado da bola não faz, é dormir. Agora o assunto é outro. Você já se sentiu afundando, mesmo fazendo tudo certo? Já tentou salvar algo que ama, viu aquilo escorrer pelas mãos e mesmo assim, continuou tentando, como quem insiste em remar contra a maré? Pois é. Assim tem sido torcer pro Atlético Paranaense em 2025. E o que antes era só análise tática, virou lamento. O que era empolgação de torcedor, virou desabafo. Porque, sinceramente, já não dá mais pra fingir que está tudo bem. Quando criei esse canal, tudo que eu queria era falar do Atlético. Ninguém me empurrou, ninguém me pagou. Eu queria estar aqui. Fui recebido por uma fase mágica. Título da Sul-Americana, Copa do Brasil, final de Libertadores, estaduais. Era orgulho atrás de orgulho. Ser atleticano era sinônimo de peito estufado. Mas hoje, confesso, o peso é outro. É difícil até colocar em palavras. Cada partida parece um passo a mais no abismo. A derrota para a Chapecoense, que muitos vão tratar como só mais um jogo, para mim foi simbólica. Foi como reviver traumas antigos, como os jogos contra o Vasco no ano passado. O roteiro se repete. O time até tenta, até propõe, mas a vitória não vem. E não estamos mais falando só de futebol. Estamos falando de dor, frustração, desgaste emocional. O Atlético virou um pesadelo repetido. Foi cruel contra o Maringá. Foi cruel contra o Cuiabá. Contra o Botafogo SP. E agora, contra a Chape. E não é só no placar. É na postura. É na alma. A sensação é de estar afundando em areia movediça. E quanto mais a gente se mexe, mais afunda. Como torcida, como clube, como instituição. E o pior, a gente não tem ideia de onde está a corda para sair disso. Trocamos de técnico, apostamos em novos nomes, mas tudo parece cosmético. João até arrumou algumas coisas. Ajustou o time, deu padrão. Mas o que o Atlético precisa hoje vai além de tática. O que o Atlético precisa é de coração, de força mental, de identidade. E é por isso que quero ver os garotos em campo. Juliano, Teves, Belez, Felipinho. Eles erram? Erram. Mas eles ainda têm algo que muitos ali perderam. Vontade. Eles erram tentando acertar. Sabe aquela aura que a gente tinha? A sensação de que, contra qualquer um, o Atlético ia brigar de igual? Sumiu. O time hoje é apático, previsível, sem brilho. Parece deprimido. E quem já viveu depressão entende bem. É querer reagir e não conseguir. É se olhar no espelho e não se reconhecer. É amar o clube e se sentir impotente. Lembram do 3-0 contra o Flamengo? Aquele jogo em que eles criaram 50 chances e a gente saiu ileso? Ou contra o Estudiantes em que anularam um gol que ninguém entendeu? A sorte parecia nossa aliada. Hoje nem ela aparece. E aí a pergunta que atormenta. Quando foi que tudo começou a dar errado? No jogo contra o Bolívar? Quando mudaram o nome do estádio? Quando aceitaram o rebaixamento como um processo natural? Talvez já nem importe mais. Porque agora o que interessa não é entender como começou essa desgraça, é decidir como vamos sair dela. E a verdade dura e direta é, se não reagirmos, o buraco vai ser maior do que a Série B. Vai ser institucional. Vai doer por gerações. Pode não ter volta. Hoje, ser atleticano é um exercício diário de resistência. É amar sem recompensa. É olhar para o banco e ver desânimo. Para a diretoria e ver silêncio. Para a arquibancada e ver lágrima. O clube parece entregue. A vontade que dá é gritar, chacoalhar, implorar. O jogo contra a Chapecoense, por mais melancólico que tenha sido, talvez seja o começo de algo.
Mas isso só vai ser verdade se vier o segundo passo, e o terceiro, e a vitória. Porque já passou da hora de viver de esperança. Agora é viver de reação. Ou morrer. Eu tô cansado. Tô desolado. Mas ainda tô aqui. E você? Comenta aqui embaixo. Me conta como você tá lidando com tudo isso. Porque se tem uma coisa que esse clube ainda tem, é a torcida. E talvez, só talvez, seja isso que vai nos salvar. E aí, torcedor, curtiu a notícia? Deixe seu comentário abaixo e fique atento ao nosso canal, pois aqui você tem todos os dias notícias do nosso furacão.